Alô, você, tudo bem? Estou preocupado que esse vídeo não está com uma resolução muito boa. Eu estou no Brasil, como anunciei no último vídeo, mas é aquela semana, né, da quinzena em que eu faço essa gravação e eu não queria que ficasse em branco, né, para todos aqueles que recebem esse vídeo, né, e aqueles outros que buscam ali no YouTube. Vai ser um vídeo diferente, talvez um pouco mais curto. A gente tem hora para começar, nunca para terminar. E eu estou aqui em Brasília, na casa de uma das minhas irmãs, aqui no centro, né, da capital federal. Cheguei hoje do interior de São Paulo, onde no final de semana estive a convite de uma igreja ali numa cidade chamada Porto Ferreira. Fiz uma longa viagem de ônibus, né, e não queria deixar passar essa semana sem o vídeo, né? Então é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com você. O cenário é diferente, né? Mas a pessoa é a mesma, né? Envelhecida 15 dias mais, claro, mas com o mesmo propósito, né? De que a mínima palavra, a mínima frase, o mínimo contexto que seja dividido com vocês seja para trazer o melhor para a sua vida, né? Então, como em todos os vídeos eu peço, divulguem, né? Dê para alguma pessoa da sua família, algum amigo, que às vezes pode estar precisando, né, em algum momento da sua vida, ouvir algo sobre o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, né? Enquanto eu estava ontem no ônibus, né, lá do interior de São Paulo aqui para Brasília, o meu time querido, cadê? É do lado de cá, né? Meu time querido ganhou lá, estava jogando na Inglaterra, o time da Espanha estava jogando lá na Inglaterra. Então o pastor torcedor está com a camisa dele aqui hoje para contribuir para o aumento da torcida, né, com algum de vocês que venham a torcer por esse time também. Mas o melhor time, a melhor seleção que nós formamos é para ir lá para o céu. Essa é a boa. Essa é aquela que Deus tem para qualquer torcedor, de qualquer time, de qualquer país, né, de qualquer credo religioso, de qualquer língua, né, de qualquer cor, de qualquer condição social. Deus é fiel e o maior plano do mundo, né, de todos os tempos, ele ainda está disponível para todas as pessoas. Estamos aí, dá para ver, né, eu estou vendo por aqui na gravação que é lenta a reprodução da voz, tomara que não sofra nenhum problema maior. Eu vou tentar e vamos ver, né, se é possível que ele saia com bom intento, né, até o final dos minutos que forem gravados. De qualquer maneira, teremos a oportunidade de estar gravando outro vídeo daqui a 15 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e se esse aqui não for o melhor, também vai trazer algo positivo para você, tá bem? Então hoje eu não queria falar especificamente de nenhuma parte bíblica, né, mas de uma maneira em geral de Deus e da sua palavra, né, o que isso representa para nós, né, todo o legado que a Bíblia Sagrada tem deixado, né, pelo mundo, né, como eu costumo sempre repetir, que é o livro mais vendido do mundo. Inclusive comentei dentro do contexto do que eu pregava lá em Porto Ferreira no domingo, né, como isso influencia as nações, né, os povos, as pessoas, né? Como, pastor? Se é o livro mais vendido do mundo, é porque mais pessoas compram esse livro, né? É o livro que foi traduzido no maior número de idiomas que é falado no mundo. Então, tudo são os reflexos, né, do que representa a Bíblia Sagrada para o mundo. Não só o mundo cristão, né, que é o nosso mundo, daqueles que creem e andam com Cristo, né, mas para todo mundo, né, de uma maneira em geral. O plano de Deus, como nós já aprendemos através da sua palavra, é para todos, né? O sacrifício, né, do unigênito de Jesus, a morte dele, né, foi pelos nossos pecados, né, foi para a nossa transformação, para nós mudarmos de vida. Então, nós temos que ter sempre isso em mente quando estivermos conversando com alguma pessoa de outro credo, né, ou alguma pessoa que não creia em Jesus Cristo. Nós temos que respeitar esse sentimento dela. Não temos que lançar nenhum tipo de acusação por causa disso. Há muitos fatores por trás, né, dessa vida. Eu já dirigi igrejas com pessoas predominantemente da África de língua portuguesa,
e era uma luta muito grande entre dessas pessoas para se batizar, né? Por causa daquele batismo de crianças, né? Elas tinham medo de se batizar quando conheciam o verdadeiro sentido do batismo bíblico, daquilo que está na Bíblia Sagrada. Então nós temos que respeitar as opiniões dos outros, os credos dos outros, né? E não discutir nada com ninguém se for fora da palavra de Deus, né? O melhor que nós fazemos para aqueles familiares, para aqueles amigos, conhecidos que não creem ou não caminham com o Senhor, é orar por eles, né? É a ferramenta que Deus nos dá para alcançarmos esses objetivos. Eu estive aqui no Brasil, estou aqui, né, já há 2 semanas, completo mais um e volto para a Inglaterra na próxima terça-feira. E o que eu vi é que, como em todo lugar do mundo, né, aqui também carece muito de Deus. Apesar de ter uma quantidade enorme de igrejas e ter um avivamento espiritual muito maior do que a maior parte dos países europeus, a nação precisa de Deus por uma série de características e de fatores, né? Cada nação com seus problemas, com seus líderes, né? Com as suas virtudes e com seus defeitos. Então, a carência por Deus, vamos dizer assim, né? Por você estar linkado com algo, é muito maior, né? Principalmente pelas necessidades, né? É um país riquíssimo e, ao mesmo tempo, pobre. Não dá para entender isso, né, numa lógica humana, numa lógica normal. Quando as pessoas me perguntam sobre a Europa, né, sobre o evangelismo, sobre o cristianismo na Europa, eu falo que o bem-estar social, né, das pessoas as impedem de buscar mais Deus. É incrível, é como se fosse causa e consequência, né? Aqui e na África, principalmente, na América do Sul, na América Central, há mais países pobres, há mais pessoas com muitas dificuldades, e isso as aproxima mais de Deus, como uma necessidade, como uma válvula de escape, porque elas não têm a quem recorrer mais, né? A situação delas, às vezes, é tão difícil que ela não tem mais o que fazer a não ser buscar, né, Deus para a resolução dos seus problemas. Em países ricos, né, o bem-estar social, a boa condição, né, do país, né, de uma maneira em geral, faz com que essas pessoas não busquem o Senhor, né, porque não tem, vamos dizer assim, necessidade de buscar a Deus. Eu quero dizer para nós todos, né, que Deus não é só o Deus da necessidade, né? Deus está para toda e qualquer circunstância da nossa vida, né? Nós temos que ter isso em mente quando estamos falando das coisas de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele é diferente da gente. Às vezes nós mesmos temos acepções de pessoas, né? de outros credos, de outras línguas, né? de outra condição social, mas Deus não. Tanto que a Bíblia, né? a história da Bíblia Sagrada, todos aqueles personagens, né? Desde o princípio da criação e até o final dos tempos ali relatados no último livro de Apocalipse, tudo aquilo dali teve a única função de trazer para nós um pouco de orientação, um pouco de ensino, né? Mas o mundo ele é muito duro no sentido de ele estar sempre trazendo novidades, entre aspas, essas novidades, tá? Trazendo novidades para as pessoas, para justamente afastá-la das coisas de Deus. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo, é o Satanás. Todos nós conhecemos isso, né? Quem conhece a palavra de Deus, quem lê a Bíblia Sagrada, quem participa, né, de cultos, conhece muito bem isso daí. Então, nesse mundo que nós vivemos, nós não podemos esperar, com o regente que ele tem, né, com o soberano que ele tem, nós não podemos esperar coisas boas ou melhores, né, daquelas que o Senhor tem para nós. Seria uma incoerência, né, desse príncipe, desses principados do mal, seria uma incoerência se eles ofertassem coisas boas. Mas eles ofertam, sim, embutidas em imagens, né, em aparências do engano, que atrai principalmente os jovens, né, e atrai para áreas que começam, né, com essa alegria, com gozo, com desejo, né, com tudo aquilo que certas coisas trazem, mas caminha a passos largos para uma destruição, né, para um problema muito sério, né, social, um problema muito sério moral e o pior de tudo, às vezes, o problema físico, né, quando nos vemos aí no envolvimento com as drogas de uma maneira em geral, bebidas inclusive,
com a prostituição, né, com adultério, tantas outras coisas que a Bíblia ensina que não é o melhor caminho para nós praticá-las, né? Então, vivendo nesse mundo, nós não temos como fugir dessas coisas. Elas são ofertadas todos os dias, né, e em embalagens diferentes. E a embalagem não poderia ser feia, não poderia ser rústica, né, rude, né, assustadora, né, porque aí não compensaria para o inimigo nosso, né? A embalagem tem que vir bonita, cheirosa, luminosa, né, com tantas atrações que faça com que nós possamos nos aproximar dela e daí sair do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então o Brasil tem um pouco disso, né? Tem um pouco o espírito de vida daqui, ele é muito assim puxado para o lado assim das facilidades, né? De uma maneira em geral, né? Da parte sexual, da parte do social, né? Da parte física, tudo isso daí que contribui para levar as pessoas por caminhos que podem dar aquele prazer momentâneo, né? Mas que não vai levá-los a lugar algum, né? Nós temos que ter muito cuidado com essas escolhas, com as pessoas que andam conosco, né? Como falei no início, por outro ângulo, né? Nós temos que respeitar as pessoas como elas são, mesmo que estejam fora daquilo que Deus quer, mesmo que não andem, né, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que respeitá-las, temos que acolhê-las, né, temos que amá-las, mas não podemos também dividir o dia a dia com elas, os nossos momentos com elas, porque podemos nos contaminar. É muito mais fácil, às vezes, nós sermos contaminados pelas coisas más que o mundo oferece, com o seu príncipe que reina agora, do que nós trazermos essas pessoas que estão contaminadas, trazê-las para um novo mundo, né, para a presença do Senhor. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Vamos dizer assim que as trevas, elas são muito mais organizadas, né, do que a luz, né, do que a luz. Haja vista a quantidade, né, de pessoas que há no mundo que estão totalmente apartadas de Deus. Talvez o dobro, né, ou um pouco mais daquelas que caminham com o Senhor de alguma forma. Então, esse nosso país aqui, o Brasil, e para aqueles queridos, né, aí de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, da Espanha, de Portugal, que recebem esses vídeos, o nosso país é um país maravilhoso, Brasil, né, mas tem muitas carências e só mesmo Jesus Cristo na causa, né, como eu costumo falar, para transformar essas carências, para mudar, para dar um rumo novo para a nossa nação, né? Muitas coisas pendentes, muitas influências negativas e tantas outras que nós não podemos nem estar mencionando, porque perderia o foco daquilo que nós temos, né, através desses vídeos, né, que é trazer orientações, né, trazer algumas coisas melhores de Deus para as nossas vidas, né? O Brasil é muito bom, como bom são esses países que eu vos citei, mas cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem a sua classe política, né, às vezes deteriorada, como é o caso daqui, o aspecto, né, dos poderes, né, e tantas outras coisas que, como eu disse, não vale a pena nós estarmos aqui perdendo tempo, né, com esses assuntos, quando o tempo valioso que nós temos é para falarmos do Senhor e do seu reino, né. Todas essas coisas, as boas e as más, elas vão passar, e elas passam rapidamente, né, né. Nós temos que nos preocupar com o futuro, né? E o futuro não vai ser aqui, naturalmente, né? Se nós temos hoje uma saúde pública do mundo que fez com que as pessoas tenham uma expectativa de vida melhor, quer seja através da alimentação, da medicação, de práticas saudáveis no seu dia a dia, também não chega a muita coisa. Quando a pessoa chega a uma idade avançada, é muito difícil, e quando chega, ela chega com alguns problemas. Aliás, a própria Bíblia fala, né, que passou de 70 é canseira e enfado, ou seja, você fica entristecido, você fica sem problema, sem ânimo, né, e o seu corpo fica cada vez mais sujeito, né, às enfermidades e às outras dificuldades que ele apresenta. Isso é uma coisa normal, é como se fosse um móvel, né, um eletrodoméstico que com o tempo vai se desgastando até perder a sua utilidade. A vida é assim, só que nós, ao contrário de um eletrodoméstico, nós temos a opção de não ir para um ferro velho, né?
de não ir para um desmonte, né, e ser reciclado, qualquer coisa assim. A nossa reciclagem, né, já que é um tema da moda, a nossa reciclagem é para ir para a eternidade, é para ir para o céu, é para ir para o lado certo. E isso é uma escolha pessoal. E essa escolha nós temos que fazer agora, aqui, enquanto estamos vivos na Terra. E essa escolha tem que ser feita no meio de tudo aquilo que é apresentado pelo inimigo comum daqueles que caminham com Deus, daqueles cristãos, daquelas pessoas do bem, né? Porque tem muitas pessoas que não andam com Deus, vamos assim dizer, não são cristãos, essencialmente pelo que diz a palavra, mas são pessoas que não concordam, não vivem e não se misturam, né, às práticas mundanas, né, aquelas práticas que trazem problemas para a nossa vida pessoal, né, familiar, emocional e espiritual. Então nós temos que fazer essa escolha aqui, porque o tempo passa muito rápido, né? E quando a gente menos olha, a gente já está chegando lá, né, na curva, né, está voltando para o início, né, como uma criança, né, que quando vem ao mundo, ela é desligada, né, do corpo da sua mãe, pelo aquele cordão umbilical. Quando nós vamos embora, nós somos também desligados, né, da nossa família, como se fosse um cordão, não agora umbilical, mas um cordão sentimental, né, um cordão que vai nos deixar muita dor, às vezes, no coração, muita saudade. Mas por que tudo isso? Né? Por que se fala tudo isso, né, num vídeo que eu estou falando do Brasil? Né? Porque é que em todos os lugares que nós estamos, com todas as pessoas que nós tratamos, nós temos que falar da esperança da vida eterna. Né? Aonde nós passaremos a nossa eternidade, né? Temos que avaliar isso daí, nós temos que pensar que nós vamos ter a vida eterna pela frente. Como? Como participar dela, né? Como conquistá-la, né? Não é todo mundo que vai ter. Aliás, se Deus quiser, todo mundo, mas isso é com Deus. Mas a Bíblia não fala disso. Então nós temos que ir tratando desses temas nos nossos cultos, nos estudos bíblicos, né, nesses vídeos, de acordo com o que diz a palavra. E nós temos que nos preparar aqui na terra. Né? Nós temos que preparar aqui enquanto estamos vivos aqui na terra, enquanto estamos caminhando com a opção de caminhar com Deus e com seus ensinos, né, com seus mandamentos. A Bíblia usa outras expressões, os estatutos, né, tudo aquilo que o Senhor ensinou desde o princípio, né, primeiro para o seu povo, o povo eleito, o povo hebreu, o povo judeu, né, e depois para todos nós, aqueles que fomos enxertados na videira verdadeira. A videira verdadeira, biblicamente falando, está ali, né, aos Romanos, salvo engano, na carta de Paulo aos Romanos, é a videira de Israel. Mas ali fala naquele trecho que os galhos originais daquela videira, por desobediência, eles foram arrancados dela. Entende? Eles perderam o direito de se alimentar na seiva daquela videira. E naquele lugar onde esses galhos originais eles foram tirados, nós, que não somos, né, do povo judeu, né, nós somos enxertados ali. É uma parábola muito especial. Eu já falei, já devo ter gravado algum vídeo sobre isso, mas podemos voltar mais na frente. Isso só para nos alertar, assim, em termos de conhecimento, que nós estamos com o povo de Deus por causa até, vamos dizer assim, da desobediência do povo dele, do povo escolhido por ele, né? Muitos questionam, por que os judeus, né? Por que Deus escolheu os judeus? Porque ele quis, né? Ele é o Criador do céu e da terra, né? De tudo que nela há, né? Foi que nos formou, foi aquele que preparou tudo para esse plano maravilhoso da salvação e para que vai fazer com que tenhamos acesso à vida eterna. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós não temos resposta. E não adianta procurar na Bíblia, e não adianta cortar caminho, fazer arranjos, analogias, porque a Bíblia diz que tudo que Deus quis nos revelar está relatada nas suas páginas, né? Então, às vezes, muitas pessoas, e eu não vou nem falar com má intenção, mas muitas pessoas, até religiosos, líderes religiosos, etc., eles querem, né, trazer uma resposta até de conforto, até de esperança, mas se não está relatado na palavra de Deus, nós não podemos dar essa resposta, dar essa indicação, dar esse caminho. O que nós podemos dizer é que o plano de Deus é para todo mundo, que a salvação é para todos e que a vida eterna é para aquele que quer, não é? Nós não compramos isso, é de graça. Muita gente fala, eu não mereço. A questão não é merecer ou não merecer. A questão é que é graça, é doação, Deus está dando. Mas Deus é amor, eu costumo falar isso com o meu rebanho ali na Inglaterra.
Mas muita gente esquece de falar que, além de Deus e amor, essa passagem bíblica fala e justiça. E Deus é um homem justo. Né? Deus é um homem justo. Deus não vai nos dar aquilo que não for bom. Primeiro para nós mesmos e a nossa família, e depois até para a sua obra. Eu falei um pouco disso no culto de domingo ali em Porto Ferreira. Deus não vai dar isso. Deus ele tem muita sensibilidade, ele tem um amor tão grande por nós, que não vai colocar nas nossas mãos coisas que não sejam para crescimento nosso, quer seja individual, familiar, né, ou quer seja da parte espiritual. Né? Deus não vai fazer isso. Deus é muito zeloso, Deus nos ama. Tanto que ali no começo da Bíblia fala: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança seja ele feito. Então ali a Trindade, né, está criando o homem, o Criador está criando a criatura à sua imagem e semelhança, para você ver a importância que nós temos. Mas para que nós alcancemos isso, segundo diz a Bíblia Sagrada, nós temos que seguir as regras da Bíblia Sagrada, os ensinamentos, os estatutos, os mandamentos e tantas outras coisas, né? Jesus veio, muitos creem que porque ele veio acabou o tempo da lei e agora é a era da graça. E na era da graça nós não precisamos fazer mais nada do que era da era da lei. Não, a Bíblia não fala isso, e o próprio Jesus, ali no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre isso: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Então é muito claro que aquele que está na divisão do Velho para o Novo Testamento, ele diga isso, né, com tanta clareza, para que nós não nos iludamos, né, nós não passemos de uma maneira equivocada vivendo aqui. O importante, meu querido e minha querida, é que nós tenhamos a consciência, né? E você não pode alegar hoje, e ninguém no mundo praticamente pode alegar hoje, salvo aqueles países onde o evangelho ainda é perseguido de maneira muito violenta, é que não há acesso às coisas de Deus. Em todos os lugares você vai ter um missionário, vai ter um evangelista, um diácono, um presbítero, um pastor, um padre, um sacerdote, um bispo. Em todos os lugares você pode acessar. E hoje, com esse maquinário, essa mídia social, né, os equipamentos, né, o computador, né, os telefones, hoje nós podemos saber, conhecer e buscar mais informações sobre isso. Eu sempre aconselho você a procurar aí mais próximo da sua casa, alguma igreja, alguém que possa lhe dar um pouco mais de informação a respeito disso. É muito importante porque nós temos que pavimentar essa estrada. É uma estrada que não tem fim, que é a eternidade. Nós temos que pavimentá-la enquanto nós estamos nela. Depois que nós saímos dela, aí vem as escolhas, né? O sim ou não, a luz ou a treva, né? A vida ou a morte. É isso que diz a palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui para apontar dedo para pecadores, porque pecadores nós fomos no passado, mas nós somos libertos desses pecados pelo amor de Deus, através de Jesus Cristo. O homem, né, era Deus, mas era o homem aqui na terra. Se fez semelhante a nós, para provar que, olha, tem jeito sim, nós podemos optar. E esse Deus de amor e da justiça, eu comecei aquela frase, olha quanto já falei dela, esse Deus do amor e da justiça, ele dá essa opção, né, e dá o que na Bíblia fala-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o seguinte: você faz o que você quiser. Mas a Bíblia também fala: aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Né? E tem um versículo mais duro, que às vezes nós temos que falar entre nós ou para alguma pessoa com amor, mas é um versículo bíblico que fala assim: ó, de Deus não se zomba, pois aquilo que você fizer, naquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Então são ensinos, são exortações, são maneiras que Deus coloca nas nossas vidas através da palavra. E esse Brasil precisa muito de homens que não zombem de Deus, de homens que não zombem da parte espiritual, né? Que é o que está sobrando aqui, zombadores, né? Tem um salmo que fala sobre isso, para nós não nos sentarmos nas rodas dos escarnecedores. São pessoas que são más na sua natureza, de personalidade e caráter, porque nunca foram alcançados pelo Evangelho. Agora, por que não foram alcançados? Por duas razões, né? Ou porque não quiseram mesmo, né? Ou porque não quiseram mesmo. Está vendo duas razões iguais? É isso daí. Porque não vai poder dizer ninguém nunca, né? E isso está relatado na Bíblia também, que não soube, que não sabia. Né? Tem 2 ou 3 parábolas na Bíblia que fala disso.
Uma fala das 12 virgens, né, que vão se encontrar com o Senhor, né? Umas têm o azeite de sobra para que o fogo das suas lamparinas não se apague, outras não têm. Enquanto elas saem da presença de Deus para ir buscar mais azeite para as suas luzes não apagar, ou seja, para a sua vida continuar com o Senhor, entende? O Senhor fecha as portas. Tem uma passagem ali, uma parábola muito interessante em Lucas, que fala sobre o mendigo, né? Que ele morre, ele vivia com feridas na porta da casa de um rico. E quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão. E o rico, quando morre, vai para o outro lado do inferno. E a parábola fala que há uma divisão ali, que nenhum pode passar de um lado para o outro. Claro, quem está no lado certo nunca vai querer passar para o lado errado, porque é a treva, a escuridão, é a dor, é a morte. Mas quem está do lado errado vai querer passar para o lado certo. Quando é que isso vai ser feito? Tem que ser feito antes. É uma coisa prévia, é da nossa caminhada. Por isso que nós orientamos, por isso que nós buscamos, por isso que nós queremos trazer sempre algo novo em termos de ensino, né? Em termos de exortação, né? Com amor. Né? Esses dias aqui pelo Brasil, eu fiz já 2 viagens e visitei pessoas, conversei com pessoas, e eu vejo muitas pessoas sedentas, muitas pessoas assim, querendo saber mais de Deus, né? E às vezes se surpreende, né? Porque são pessoas que atendem, os atendentes, né? Das empresas de ônibus, os garçons, os restaurantes, todo lugar. Quando você dá uma mínima atenção, quando você abençoa na saída, né? do estabelecimento, do local onde essas pessoas trabalham, você deixa uma bênção de Deus, isso faz diferença. Eu falo muito para o meu rebanho, porque eu caminho, né, na minha cidadezinha lá, eu caminho e fico dando bom dia, né, a todos que eu cruzo. E não sem conhecer, não importa quem seja, eu dou bom dia. Muitas vezes eu não ouço, né, muitas vezes a pessoa às vezes abaixa a cabeça, nem olha nos meus olhos, mas eu continuo dando bom dia. Eu continuo abençoando, né, quando eu passo num caixa de supermercado ou em outro lugar, atendido num guichê de uma agência bancária, eu sempre abençoo a pessoa, né, depois que eu sou atendido. Isso faz a diferença. O pequeno gesto é uma pequena semente, né? Agora, como ela vai ser irrigada? Como ela vai crescer? Como é que ela vai frutificar? Isso é com Deus, não é mais conosco. A nossa parte é lançar a semente, né? Porque a Bíblia, falei agora, né? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós lançamos as coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Não há como ser coisas más, né, ou coisas diferentes. Né? Tem tantas outras passagens que se eu começar a falar de uma ou de outra, acaba o horário do vídeo, que eu achei que ia ser mais curto, mas já estou vendo que já está indo a 28 minutos, já vai chegar já na hora de dar um beijão em vocês. Mas olha, estou falando aqui por causa dessa realidade, né, de vir ao Brasil depois de mais de 3 anos. Estou revendo algumas pessoas, tem outras que eu ainda não revi. Algumas passaram por lutas, outras passaram por enfermidades e até sérias, né, porque essa pandemia deixou muitas marcas, né, em pessoas até da minha família mesmo, mas a esperança sempre será Jesus. Né? A semana que antecedeu o meu tempo ali em Porto Ferreira, tivemos 2 famílias ali enlutadas e estavam ali, né, uma delas bem recente, o sepultamento tinha sido na sexta-feira, mas estavam ali na casa de Deus, estavam ouvindo a mensagem de Deus, porque a esperança é diferente. Elas sabem no seu coração, por fé, né, elas têm certeza aonde estão os seus entes queridos que se foram nessa semana. Elas sabem que elas têm isso no seu coração, porque Deus colocou isso no coração dessas pessoas. E é isso que você tem que permitir que o Senhor faça. Abre teu coração. Às vezes ele está como um tijolo ali dentro que te impede de ver as coisas de Deus com mais facilidades, faz com que o teu problema seja um problema muito mais difícil do que realmente ele é, que a tua dor seja algo assim que intransponível, né, em termos de você mesmo conseguir se libertar dela. Tantas coisas que podem nos acontecer, que têm nos acontecido, né, tanto na área financeira, como na área emocional, né, como os relacionamentos de casais, né. Quantas pessoas estão estragando as suas vidas em relacionamentos maritais, em relacionamentos familiares, com a própria comunidade, com a vizinhança, tudo isso daí pela dureza do coração.
é que aquilo que está no coração não dá chance, não abre uma oportunidade para que a pessoa receba algo novo, um sopro novo do Espírito Santo, para que comece a transformar e a mudar a sua vida. É difícil? Muito. Muitíssimo, eu até digo. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o príncipe deste mundo é Satanás. E ele não quer nada de bom para você. Ele te ilude, o que ele te oferece de bom é ilusão, é coisa passageira, é coisa que só vai dar um prazer momentâneo, mas que logo ali vai ser como o pó, vai sumir, ou como o restolho, né, que diz a palavra de Deus, que é aqueles fiapos, né, de alimentos, né, de folhas e alimentos, quando o vento sopra, eles são espalhados e você nunca mais sabe para onde eles foram. Deus não quer te espalhar, Deus quer te agregar, Deus quer juntar você, né? No princípio foi ali no jardim do Éden, né? A palavra de Deus fala que todo final da tarde, toda viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva, né? Até que eles caíram, até que eles pecaram, né? Não deixou de conversar depois, por causa do grande amor dele, mas quebrou um laço, né? Quebrou um relacionamento que tinha que ser eterno, né? Então ele propôs isso depois, porque a Bíblia diz que o pecado veio por um homem, por Adão. Usamos a expressão adâmica, né? Situação adâmica de pecado da pessoa. Mas a salvação veio por outro homem, Jesus Cristo, que não é mais nem menos do que Deus, homem aqui na terra, né? Mostrou, né, que com todo o poder dele, ele experimentou tudo que nós temos experimentado e venceu. Foi mais fácil para ele? Claro, foi sim. Mas o exemplo que ele deu é só para nos fortalecer, para fazer com que nós também busquemos um pouco, né, da face de Deus para as nossas vidas. Tá bem? Esse é o pequeno recado que eu achava que eu ia dar para vocês. Eu vou fazer um teste aqui com esse vídeo que está embaçado, só agora que eu estou vendo uma coisa aqui, um momentinho. Não melhorou muito não. Achei que a câmera ali poderia estar um pouco suja, mas o problema deve ser outro. E como eu não entendo muito desses eletrônicos, né, não vou me meter a fazer isso. Então, meu querido, minha querida, que recebe esses vídeos, mais uma semana, na próxima terça, né, se Jesus não voltar, eu falo sempre isso, eu estou voltando, né, para minha família, para minha casa, lá para o meu rebanho. O Senhor vai sempre, como tem feito, guardar a saída e guardar a chegada, mas a gente nunca sabe, né? Os planos de Deus são deles, né? E eu só recomendo que eu esteja no centro da vontade, o que às vezes é mais difícil. Não poderia deixar de falar, né? Já falei no princípio, né? Estou aqui hoje um pouquinho feliz também pelas coisas do mundo, né? Você vê que o mundo proporciona coisas boas também, né? Foi a vitória do meu clube, né? E pronto, e aqui está ainda falando com mais algumas pessoas, tem mais uma visita agendada com um irmão em Cristo que padeceu firme aí com essa Covid, mas graças a Deus está se recuperando em casa. É uma reunião familiar no final de semana, vamos estar juntos como costumamos fazer sempre que eu venho aqui. E pronto, e a vida é essa, falar das coisas boas, matar saudades, né? Mas sempre com o Senhor sendo o esteio, né? O centro da nossa caminhada. Disso nós não podemos abrir mão nunca, nós temos que ser radicais, né? Nisso daí, nós temos que crer que se nós sairmos um pouco dessa caminhada, né, nós podemos sofrer consequências sérias que possam abalar, né, a nossa caminhada para a eternidade. Pense nela, meu querido e minha querida, porque ela é muito importante e é a razão da nossa vida aqui na Terra. Passa muito rápido, creia nisso, passa muito rápido, e nós temos que fazer essa eleição, nós temos que treinar, né, aqui na Terra, uns com os outros, né, uns crescendo com os outros, uns ensinando aos outros, dando os ombros aos outros. Esse é o povo de Deus, que a Bíblia fala que é o povo mais feliz da terra. E nós somos, apesar de tantos problemas, tantas dificuldades que às vezes nós enfrentamos. E olha, eu falo sempre, isso só vai acabar no céu. Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória dele sobre o mundo foi para a nossa salvação, foi para a nossa vida eterna. Amém? Abra tuas mãos, como sempre, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Olha, um beijão no teu coração,
Ainda bem que a nossa cadelinha, né, ela não fez barulho hoje, né? Lá da Inglaterra não tem nem fôlego para fazer barulho, né? Mas essa aqui, se ela latisse, vocês iam ver que não era fácil, né? Então Deus abençoe e até um próximo vídeo no nome de Jesus. Bye bye.